Irmãos, abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, mais precisamente no capítulo 13. Capítulo 13, o famoso capítulo sobre o dom supremo, que é o amor. Nesse texto nós vamos descobrir a supremacia do amor. Se você prestar atenção, no capítulo anterior, de 1 Coríntios 12, é um dos textos, aliás, vamos lá, primeiro vem a carta de Romanos, depois de 1 Coríntios, depois passa alguns livros, vem a carta de Efésios. Tem a carta de Pedro também, mas os três principais textos que narram sobre os dons espirituais, primeira em Romanos, que lá tem uma relação no capítulo 12, que é a relação que Deus dá para a igreja, que Deus concede para os irmãos, para a igreja. Lá está uma relação que Deus concede. 1 Coríntios 12, o capítulo anterior aqui que nós, 12, o Espírito Santo concede para a igreja. O Espírito Santo. Em Efésios 4, quem concede dons ali é Jesus que concede para a igreja. Romanos 12 é os dons de administração, os dons esqueci o nome, a palavra, mas enfim, são os dons que não são extraordinários, mas que é de generosidade, de misericórdia, os dons que têm a ver com a prática, com o próximo. Os dons espirituais aqui, em 1 Coríntios 12, são os dons extraordinários, línguas, profecias, visões, milagres. E em Efésios 4, quem concede dons é Jesus Cristo, e ele não dá o dom em si do fazer, mas ele dá pessoas com esse dom, que é o pastor, que é o apóstolo, que é o mestre, que é o evangelista e o profeta. Ele concede a pessoa para a igreja. Então, o pastor Juba, a missionária Claudinha, até então, que estamos aqui na frente da igreja, nós somos homens dotados, ou melhor, doados por Deus, concedidos por Jesus Cristo para a igreja, para sermos esses com uma função para quê? Com vistas, lá em Efésios 4, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar significa colocar no lugar certo. A palavra que ele usa ali é catartismos, que é colocar o osso no lugar. Quer dizer, o pastor é aquele profeta, evangelista, o apóstolo, ele tem uma visão de enxergar você e perceber o teu dom, o seu serviço e colocar você no lugar certo e remanejar você para tal lugar, para você desempenhar o seu serviço como parafuso, como porca, como uma peça específica, porque o violino tem que estar no lugar do violino, e a sanfona tem no lugar da sanfona. Não adianta colocar uma trombeta no meio dos violinos, que vai atrapalhar tudo os violinos. Você imagina, na hora da orquestra, uma trombeta tocando na orelha de quem está tocando violino. Então, o maestro, que é o pastor, que é o profeta, que é o evangelista, que é o apóstolo, ele enxerga e fala assim: olha, você está fora do lugar. Eu não estou dizendo que você não presta, não estou dizendo que você não tem função, não, você tem função, mas você está fora do lugar. Sai daí e vai para o seu lugar. E aí fica tudo certo. Aí tem fonia, fonos, a sintonia, tonos, e a sincronia no mesmo tempo. Uma igreja que está fora do lugar é uma igreja que está sem sintonia, sem sinfonia, sem sincronia. Uma igreja quebrada, deslocada, fraturada. Então, o aperfeiçoamento é catartismo, para baixo e agora. Agora para baixo, rápido, agora para baixo, agora encaixou. Para desempenhar o seu serviço, porque uma igreja manca não avança. Uma igreja manca não alavanca. E aí, para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, quer dizer, você está no lugar certo, é a pessoa certa, no lugar certo, com o propósito certo. Pessoas certas, nos lugares certos, com o propósito certo. Se nós entendemos isso, por parte das Escrituras, Deus nos ajuda como pastores a enxergar e
reorganizar a igreja. Leva tempo, não é fácil. Ser trocado de lugar, porque assim, você acha que talvez você cante. Você acha que talvez toque. Você acha que talvez faça isso bem. E de repente não faz. Ou se quer fazer, então estude. Procure desenvolver. Seja excelente. Exceda. Porque agora não dá. Agora é um tagarela no meio de quem quer falar tranquilo. Entende o que eu estou falando, irmãos? Tem que ter humildade para isso. Não é fácil. Ser avaliado, não diminuído, mas avaliado e designado. Designar significa tornar alguém alguma coisa. Dar sinal para ela, de cima para baixo, sinal, significado, dar destino para a pessoa. Será que nós estamos prontos para receber destinos de Deus, para o lugar que a gente tem que ir? Por que eu estou falando isso? Porque Paulo escreve para uma igreja com pelo menos 10 problemas internos. É a única carta que Paulo mais tem problema. Ele já passou um tempo com eles ali, mas quando Paulo sai da igreja, começa os problemas. E é inúmeros os problemas ali. Eu não dá para ficar citando todos, mas eu tenho ali todos. E um dos problemas era a má administração dos dons espirituais. Porque eles já vinham com um histórico de divisão, de serem melhores, arrogantes, de serem prepotentes, querem parecer mais do que os outros. E no reino de Deus, quem quer ser o maior, que seja. Então aí, olha o paradoxo, olha a inversão dos valores e da ordem de Deus. Quer ser o maior? Então seja o menor. E na administração, em 1 Coríntios 12, dos dons, Paulo, ele exalta, reconhece que Deus, que o Espírito Santo é aquele que doou isso e concedeu isso para os irmãos, é dom espiritual, sim, eles existem, eles precisam ser usados, mas de forma comedida, bem administrada, não prepotente, não arrogante, não atropelando pessoas, não sem o amor. Por isso que no capítulo 13, Paulo reserva exatamente o capítulo 13 para dizer assim, agora eu vou mostrar para vocês que nenhum desses dons bem administrados serve se não for feito com amor. Paulo escreve o 12, não diminui os dons espirituais, mas ele coloca eles no lugar certo e organiza as pessoas que tinham esses dons, porque é o seguinte, o dom ali só faz sentido porque existem pessoas. O dom sozinho não faz nada. Você não vê a profecia sozinho correndo atrás de você para dar a profecia para você. Você vê uma visão aí, eu quero dar uma visão para você. Não, alguém que tem a visão, que tem o dom de visão, alguém que tem o dom da fé, alguém que tem o dom da cura, chega em você e ministra sobre você. Então são pessoas. Então assim, a regra é boa, o sistema é bom, mas quem estraga são as pessoas. E não é diferente no meio da igreja. Então você está numa igreja cheia de pecadores que precisam ser colocados no lugar, desempenhar o seu serviço e trabalhar para Deus na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Você está numa igreja, pelo menos eu quero isso, se não é ainda para você, eu peço Jesus, dê a visão além de Thundercats para nós aqui. Visão além do alcance, para nós vermos e enxergarmos como Deus enxerga. Amém? Você aqui, cada um de vocês aqui tem um lugar nesse corpo. Cada um de vocês é uma peça importante nessa engrenagem. Por isso, seja a peça, não seja a areia na engrenagem. Não seja a areia na engrenagem, seja a peça. Ainda que retificada. Não é isso? Ainda que transformada. Mas seja a peça disponível para a gente funcionar junto, porque peças fora do lugar demonstra no primeiro momento bagunça, confusão. Eu quero ser a trombone do lado da flauta, não dá. Vai ofuscar, vai oprimir, vai atrapalhar. Então, 1 Coríntios 13, Paulo está dizendo assim, olha, não faz sentido todos esses dons miraculosos, esses dons extraordinários, sem o amor, porque nada vocês serão e nada vocês aproveitarão. Uma questão de ser e de aproveitar o que é.
Não há qualidade de vida se não tiver amor. Vamos ao texto. 1 Coríntios 13. Verso 1 diz assim, é o famoso versículo, né? O famoso texto que fala sobre o amor. E interessante, gente, que... Olha aqui. Aqui, se você for ler, não obstante Jesus, ele fazia milagres, mas ele não fazia milagres para sobressair sobre as pessoas, para humilhar pessoas. Jesus nem fazia isso para humilhar os fariseus, que deveriam ser humilhados. Jesus, ele fazia o que tinha que fazer, porque ele fazia o que o Pai pedia para ele. Está aí a grande questão. Se Jesus fazia porque ele fazia a vontade do... Por isso que ele fala em outro texto, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz isso, em teu nome... Não conheço vocês, porque o que vocês fizeram, vocês fizeram porque não fizeram a vontade do meu Pai. Está vendo que o ponto nevrálgico aí, e o ponto principal é fazer a vontade do meu Pai. Não existe, não há possibilidade, não tem sentido algum eu ter um dom espiritual, que é meu sim, Deus me deu, e é irrevogável, Deus não tira de você. Você pode abafá-lo, ele existe, você pode não exercitá-lo, por isso ele não é desenvolvido. Mas, mesmo sendo desenvolvido, praticado, mas se não há amor, e se não é feito dentro da vontade de Deus, gente, é impossível isso, porque eu estou falando de escolhidos. E é possivelmente que há ali, como existe nos dias de hoje, gente falando em língua, que não é batizado por língua, que é uma repetição dos que falam do lado. Quem já foi num culto pentecostal, aonde um homem chega, quem quer falar em língua aqui? Porque não é todo mundo que fala em língua, e chama, e vem aqui na frente, você vai falar em língua agora, e vem para orar para o cara, e começa a falar assim, labareda, 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 rápido. E começa, fala assim, não, fala labareda rápido, fala labareda, labareda. Se você falar labareda rápido, você vai falar labareda, não fala isso? Chupa bala house, ripa lá para trás. Se você começar a falar logo rápido uma palavra, meu Deus, você vai começar a enrolar a língua, aí já começou a falar em língua. Foi batizado. Eu já vi isso, eu já presenciei isso, já fizeram isso comigo, não deu certo. Se não é uma coisa do Espírito, não é da pessoa. É ele que batiza, o Espírito batiza, não é a pessoa que batiza. E aí então o que acontece? Por que eu estou falando isso, gente? Você viu o que atrapalha quando a coisa está errada? Por isso que o amor, por isso que no amor, com amor, tudo é impossível, porque todo cristão regenerado tem pelo menos um dom espiritual, amém? Impossível. Então, talvez você esteja aí segurando o trombone que precisa tocar, a trombeta que precisa soar. Talvez você esteja segurando o dom que Deus te deu, desperta o dom que há em ti. Apareça. Pergunte para Deus, o pastor falou lá domingo, quem tem um dom, Deus, se eu sou regenerado, Deus me mostra o dom, porque eu quero funcionar naquela igreja em nome do Senhor Jesus, não sem amor, mas com amor, porque dons espirituais só são legítimos quando são praticados com amor. Não há legitimidade num dom espiritual, ele perde o sentido quando ele é feito com vaidade, e não com humildade. Os irmãos estão entendendo isso? Eu estou até achando que estou pregando bem. Porque as coisas rimam, porque assim quando rima dá certo, né? Gente, sinceramente, Paulo quer corrigir aqui, dizendo assim, olha, vamos ao texto. Esse texto aqui não foi o Renato Russo que escreveu. Tá, irmãos? Tem um irmão que um dia chegou depois do culto e falou, nossa, Renato Russo foi bem nessa palavra, né, pastor? Foi, tá lá. Você sabe que o Renato Russo, eu fiquei sabendo que o Renato Russo, no fim da sua vida, teve a chance de confessar Jesus. Então, pode ser que a gente encontre o Renato Russo lá no céu. E ele vai cantar lá no louvor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, porque quem não tem Jesus não tem um amor.
tem que ter Jesus. Olha aqui, você quer manifestar os dons espirituais? Faça na presença de Jesus. Faça com a autoridade e a autoridade dele e com a permissão dele. Jesus é para fazer agora? Faça agora porque você tem permissão. Talvez o seu dom não seja miraculoso, extraordinário, mas seja o dom da generosidade, o dom de contribuição, o dom de misericórdia. Mas vamos ao texto. Vamos ler aqui. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o quê? Um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada ser. Quer dizer, é um som sem sentido, eu não sou nada, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, eu não tenho proveito de nada. 3 coisas: eu não faço barulho, ou eu só sou um barulho, eu nada sou, quer dizer, tem a ver com caráter, e eu não aproveito nada de tudo que eu acho que eu estou fazendo, se não tiver amor. Então, vamos ao 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece. Só um pouquinho, irmãos, eu vou lendo e aplicando o texto ao mesmo tempo, que eu não quero demorar muito. Então, o primeiro versículo ao 3, quer destacar o ponto da espiritualidade do amor. Fala comigo, espiritualidade do amor. É o primeiro ponto. O tema da nossa mensagem está baseada, porque nós temos no ano de 2025, a proposta, lançando alicerces. Quais são esses alicerces, pastor? Que alicerces são esses? Em janeiro nós lançamos os alicerces da palavra. Lançamos, no fevereiro, lançamos o alicerce da fé. E no mês de março, lançando os alicerces do amor. Domingo passado nós começamos falando sobre a exclusividade de termos Deus como o único da nossa vida. A prioridade de amá-lo com todo o nosso coração, alma e força. A inclusividade da sua palavra dentro de nós, no nosso coração, termos a palavra dentro da gente, e a responsabilidade de repassar essa palavra, esse amor e essa exclusividade de ter um só Senhor na nossa vida para a próxima geração. Domingo passado nós falamos sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre, repete comigo, amor, alicerce seguro espiritual. Amor, alicerce seguro espiritual, porque o amor, ele é de natureza espiritual, amém? Porque Deus é espírito, porque Deus é não obstante, sendo de natureza espiritual, e o amor verdadeiro, não o amor deste mundo, que só quer e não se abnega, não se entrega, não se envolve, não se compromete. Se Deus me ama, está tudo certo, vamos embora, vamos fazer o que a gente gosta. Não é assim. Não é assim. O amor, manifesto pelas Escrituras, passa pelo sacrifício de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo, que deu, para que todo nele que nele crê, não, mas tem. Quem pereceu no nosso lugar? Para que você não pereça, confie naquele que pereceu por você, e você terá a vida eterna. O amor manifesto, revelado, o amor verdadeiro, o verdadeiro amor deste mundo, é Jesus sendo entregue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente está tratando aqui sobre o primeiro ponto, do verso 1 ao 3. Ainda, o verso 3, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo contrasta dons espirituais e boas obras, e obras impressionantes com a ausência do amor. Nada serei, nada me aproveitará. Quando ele fala do amor aqui, ele fala do amor ágape, não eros, de erótico, não de filéu, de filantropia, de filarguria, de filos, de filosofia. Não é um amor limitado, é um amor de Deus.
É o ahev no hebraico, que significa Deus se revelando dentro de mim. Isso, o amor é Deus presente dentro de mim se revelando. Deus se revelando dentro de mim. Por isso que nós amamos a Deus e fazemos por amor, porque Deus primeiro nos... Não existe amor teu por Deus, se Deus não tivesse amado você antes. Entende isso aqui? Você ama a Deus e é capaz de amar a Deus, porque primeiro Deus te amou. Porque Deus te amou e entrou dentro de você, porque Ele é amor, te ensina com o caráter dele dentro de você, para você amá-lo dentro de você mesmo. Quando a gente fala de amor a Deus, é amor que acontece aqui dentro. Quando a gente fala de amor ao próximo, é o amor que se expressa, que se externa para o outro. Quer amar a Deus? Ame com todo o seu coração, alma e força. Quer amar o próximo? Ame Ele, ajude, pratique a justiça, enxergue-o do seu lado. Ah, não estou sentindo. Não é para sentir, porque amor não é sentimento. A gente confunde muito isso. Amor é o quê? Mandamento. É carregar, é entrega, é sacrifício, é segurar os mandamentos que vão me suprir no meio da caminhada para eu suportar você, para eu ter paciência com você. Por isso o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Uma lição dentro desse primeiro ponto da espiritualidade do amor é o seguinte: sem amor, dons espirituais, como profecia, línguas, fé, são estéreis e não glorificam a Deus. Ou seja, dons sem amor são ruídos. Fé e conhecimento sem amor são vaidade. Sacrifício sem amor é orgulho. Instrumentos, olha uma ilustração legal, instrumentos afinados, mas sem partitura, resultam em ruído. Dons espirituais sem amor são como o bronze que soa. Uma citação do John Owen, um teólogo, diz assim: o Espírito concede dons por meio da graça de Deus, mas nunca sem o amor. Então o Espírito que concede dons aqui, no 1 Coríntios 12, ele que é o autor e que concede dons espirituais, ele está dizendo assim que o Espírito Santo não te dá um dom que não seja praticado por meio do amor. Ele te dá um dom que é a graça de Deus, mas diz assim: envolva, faça com amor, porque se você faz por vaidade e falta humildade, vai dar ruindade, vai dar ruim, porque na manifestação dos dons, eu posso performançar isso, não sei se é a palavra certa, de performance, eu posso fazer como um performance, mas não a verdade, e se não a verdade, não é edificação. Porque o dom espiritual exercido de forma correta, ele edifica a igreja. Agora, se é por vaidade, por projeção pessoal, ela não edifica. Ela performa-se para os homens, ela engana os homens. A gente até exalta: nossa, ele pregou bem, nossa, fala muito bem, ele tem uma linguagem, ele é erudito, ele é PhD, MD, LSD, MD, tudo CD. É cheio de D. Mas não há verdade. A gente admira a sabedoria humana. E isso acontece nas igrejas. Homens que são usados para falar muito bem, conhecem as escrituras, mas estão mal intencionados. E são filhos de Deus. Precisam ser corrigidos. Ou melhor, exortados, repreendidos, corrigidos e educados na justiça de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Estão ligados comigo? Estão entendendo isso? Vamos lá. Então, dentro desse primeiro ponto sobre a espiritualidade do amor, porque aqui eu quero tratar, quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando da qualidade do espírito do amor na minha vida, na sua vida. Você quer exercer bem os dons espirituais que Deus te deu? Faça no ambiente, no caráter da espiritualidade do amor. Faça no ambiente da espiritualidade do amor. Então a qualidade de vida espiritual do amor tem que estar envolvido, assinando embaixo, na administração desses dons espirituais, para que ele não seja feito sem a presença de Deus se revelando dentro de você e para o outro, porque quem profetiza tem que fazer o outro entender, não é verdade?
Então Paulo fala, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda, do que falar 1000 palavras sem ninguém entender nada. Então eu posso chegar aqui, e aí ninguém entender nada, fazer uma performance aqui, nossa, você viu o pastor Guto? E ninguém entender nada. E eu falo 5 palavras, e você sai edificado. É sobre isso, meus irmãos. É sobre isso. E há antagonismos, que são aqueles que atropelam, não querem que a gente exerça com amor. Os antagonistas são aqueles que vão contra os protagonismos dos princípios espirituais sobre a nossa vida. Quem tem que ser o protagonista da sua vida hoje aqui? O amor com a sua espiritualidade. É ele que tem que governar a sua vida. A espiritualidade é a qualidade da vida do espírito. A religiosidade é a qualidade de vida de uma religião. A vaidade é a qualidade da vida daquele que é orgulhoso. Daquele que é rápido, é vento, é neblina, passa rápido, impressiona rapidamente, porque quem desce o buracão ali, da Sampaio Vidal, 7h30 da manhã, vai ver o buracão todo tomado para neblina, não é verdade? E é bonito, né? Todo mundo fala, nossa, que bonito, não é verdade? Ok, passa ali para levar o filho para a escola, é o tempo de levar para a escola, voltar, não tem mais nenhuma neblina, porque a palavra vaidade no hebraico significa neblina. Impressiona no primeiro momento, mas logo passa, já foi. Por isso que lá no final do capítulo 13, profecias passarão, línguas passarão, tudo cessará, mas o amor permanece para sempre. Por isso, meus irmãos, uma igreja que é controlada pelo amor, liderada pelo amor, ela tem saúde espiritual verdadeiro. É uma igreja que experimenta a fonte de cura. Olha aqui para mim, cura, não performance, não algo paliativo. Quem ministra ou administra os dons espirituais para vaidade, está ministrando paliativo para a igreja e não cura. A cura está no fato de fazer com amor, amém? O orgulho e a autossuficiência são os antagonistas. Uma pessoa que busca dons espirituais ou resultados sem amor está fundamentada no orgulho. Ela se gaba das suas habilidades e capacidades, buscando reconhecimento, mas sem o coração de Cristo, que está centrado no amor ao próximo. Vaidade e vazio, é isso. Quando a fé, conhecimento ou sacrifício são realizados sem amor, resultam em vaidade, como se fossem esforços egoístas, sem nenhum propósito eterno. O contrário do amor é o egoísmo, que busca a glorificação pessoal sem se importar com os outros. Quando a fé, conhecimento ou sacrifício são realizados sem amor, resultam em vaidade, como se fossem esforços egoístas. Uma ilustração de antagonismo é o seguinte: uma pessoa que canta ou prega com grande habilidade, mas sem amor, apenas para ser admirada, é como um músico talentoso que toca sem alma na música. Em outras palavras, a aplicação que eu faço é o seguinte, desse primeiro ponto sobre a espiritualidade do amor, que está contida nesses primeiros 3 versículos. Olha aqui: entre fazer dons miraculosos e o amor, fique com o amor. Porque você pode praticar os dons miraculosos sem o amor, sem ter o amor. Eu prefiro ter amor sem ter um dom miraculoso. A gente precisa preferir. Agora, se você tem, cuidado em administrar com amor. Porque a administração de um sem amor é só barulho, nada se aproveita, não edifica. Não edifica. O amor não é só um dom espiritual, o amor é fruto do Espírito e é o primeiro elemento. Os 3 primeiros frutos, os primeiros gomos do fruto do Espírito, não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito, é o amor, paz e alegria. Só Deus é a fonte de amor, paz e alegria. Só Deus pode dar para o ser humano. Os outros 3 gomos, longanimidade, benignidade e bondade, Deus te dá para o próximo. Você é longânimo, você é benigno e você é bondoso. Para você, em relação ao próximo. Domínio próprio, mansidão e fidelidade é para você. Os outros 3 gomos.
E eles nascem juntos. Por isso, quando você é tratado no seu caráter, você está sendo tratado no fruto do Espírito e não nos dons espirituais. Porque dons espirituais é aquilo que você faz para Deus, para edificar a igreja. Fruto do Espírito, Deus está tratando quem você é. Por isso que ele fala assim, olha, você pode ter os dons miraculosos, os dons espirituais, mas está faltando o gomo, você iniciar agora a maturidade, porque se tem uma coisa que não tinha aquela igreja, era a maturidade espiritual. Por isso que eles brigavam entre eles, disputavam entre eles. Por isso que em algumas igrejas espirituais hoje, o que acontece? Se eu falo em língua, eu sou o cara. Se você não fala, você não é espiritual. Se você não vê, não tem visão, se você não profetiza, você não é maduro espiritualmente. Mas você pode ser mal pagador, você pode ser mau caráter. Eu prefiro não ter nenhum desses dons e ser correto no que eu faço, nos bastidores da vida, do que ser uma pessoa que envolve outras pessoas e defrauda outras pessoas dentro da igreja, usando os dons para manipular pessoas. E são pessoas que fazem isso com más intenções. Conhece pessoas desse jeito? Já conheceram? Alguém já caiu no conto do vigário aqui? Eu já caí. Sempre tem uma revelation. Olha para você, estou vendo a sua vida, meu irmão. Só não pede olhar para a mão, só não pede para olhar na mão, porque senão vira cartomante. Ou vira, sei lá. Gente, eu queria falar muita coisa, mas o tempo não permite, mas vamos lá. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, dentro desse ponto ainda, da espiritualidade do amor, é isso. Examine sua espiritualidade. É fundamentada no amor bíblico ou na autopromoção? Verso 1 fala, mesmo os dons de língua sem amor são como um som vazio. Verso 2, conhecimento, fé e profecia sem amor são inúteis. Verso 3, sacrifícios extremos sem amor não têm valor algum espiritual. No pensamento reformado é o seguinte, o amor não é apenas um sentimento, é muito mais do que esse sentimento. É a essência da vida cristã. O conhecimento correto da doutrina deve estar sempre acompanhado pelo amor verdadeiro. A verdadeira piedade não é medida por dons, mas pelo caráter transformado pela graça. Amém? Não é que nós não sejamos conhecidos como uma igreja de dons espirituais sem o amor. Antes, somos conhecidos como uma igreja que ama, mesmo sem muita manifestação dos dons. Agora, uma coisa não anula a outra, meus irmãos. É preciso que Deus nos dá, independente, Deus nos dá, o Espírito nos dá, e Jesus nos dá, Ele já deu, todo mundo nós temos aqui, somos regenerados. Agora, a nossa atenção e responsabilidade é como administrá-los com amor e não sem o amor, amém? Segundo ponto, está aí no verso 4 e 7, olha o verso 4 e 7, fala aqui sobre a espontaneidade do amor, fala comigo, espontaneidade do amor. Primeiro, a espiritualidade do amor, ela está acima dos dons espirituais. Ela é o dom supremo, é a supremacia do amor. Agora, nós temos aqui a naturalidade do amor, a espontaneidade, e tem a ver com o próximo aqui. A primeira parte fala da importância daquilo que só vem de Deus. Acompanha a questão do fruto do Espírito. Só Deus pode trazer o amor verdadeiro. É Ele dentro de você se revelando. Então faça tudo com amor, faça tudo com Ele dentro de você. Não faça nada que Deus não esteja aprovando dentro de você. Então ministre os dons espirituais com a presença de Deus dentro de você. Não faça sem Ele. Porque tem muita gente querendo fazer para Deus sem Deus. É diferente de fazer para Deus com Deus. Porque sem mim, nada. Nenhum ramo fora da videira pode gerar fruto. Tem que estar nele. Permaneçam em mim e eu estarei em vocês. Então tem muito crente que fala que não precisa de igreja. Olha aqui, você que está me vendo, nessa câmera aqui, e você que está em casa, preguiçoso, e que acha que você é igreja. Você não é igreja, você é membro, e membro junto com os outros membros forma o corpo, por isso é igreja. Saia desse bastidor aí, venha nos encarar aqui, venha ser tratado do nosso meio, venha construir a igreja junto conosco aqui em nome do Senhor Jesus. Nós vamos colocar você no lugar, desempenhar o seu serviço e você vai trabalhar junto conosco para a gente subir junto nessa arca em nome de Jesus.
Depois dessa, se você não atender, que Deus apareça para você, te assuste, em nome de Jesus. Te dê um sonho cabuloso, abençoado, no bom sentido. Que Deus apareça e você acorde em nome de Jesus. Porque se capeta faz isso e faz os crentes acordar, por que Deus não pode aparecer e acordar também? Quantos já tiveram um sonho e pesadelo aqui? De capeta? Meu Deus, de acordar, ficar tremendo assim. Jesus. Certamente também, se Deus aparecer, você vai tremer na base. Vai. Eu peço, Deus, não apareça quando estiver sozinho. Deixa alguém ver junto comigo. Para a gente primeiro se abraçar. Vamos lá. A espontaneidade do amor tem a ver com essa administração do amor. Agora, na relação com o próximo. Está vendo que já não é uma disputa com os dons espirituais, mas agora como se exerce o amor. Por isso que tem a ver com naturalidade do amor. É natural do amor nós fazermos isso e não fazermos. Olha o verso 4. O que diz aí? O amor é sofredor. Quem está sofrendo aqui? Quem está sofrendo aqui? Se você está sofrendo por conta da verdade do Evangelho, então o amor vai te dar condições de você suportar, amém? Porque o amor tudo suporta. Olha aqui, o amor é benigno. Você tem que ser benigna. O amor não é invejoso, apesar de nós sermos invejosos. Lute, o amor verdadeiro, ele faz você não ser invejoso. Vocês estão vendo aqui que tem coisas que nós temos que ser e coisas que nós não devemos fazer. William Shakespeare dizia naquela famosa frase: ser ou não ser o que eu... Ser ou não ser, ser ou não ser, eis a questão. Não é isso? Vamos parafrasear aqui. Ser ou não ser o que você quer, ou ser ou não ser o que Deus quer? Entenda. Ser ou não ser o que você quer, ou ser ou não ser o que Deus quer. É melhor que a gente seja, e não seja o que Deus quer. O amor ali, no verso 4 a 7, está dizendo assim, ó, quem ama tem que ser assim e não ser assim. Seja benigno, mas não seja invejoso. Sofra, mas não seja leviano. Olha o verso 5. Ou melhor, verso 4 ainda. Não, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esses 4 versículos falam dessa espontaneidade do amor. Ele é muitas coisas, mas também ele não pode ser outras coisas. Então, ele vive, o amor, ele é revelado, ele é manifesto no ambiente onde nós somos tentados somos provocados, provados para sermos e não sermos. Por isso, que quando o amor lidera o meu coração, que é a presença de Deus, nós acabamos sendo, nada serei, agora nós vamos ser por conta do amor. Nada serei sem tiver amor, mas nós seremos agora homens benignos, homens que vamos sofrer, vamos suportar, não seremos invejosos, não seremos levianos, não seremos soberbos, porque o amor lidera a nossa vida em nome de Jesus, amém? É sobre isso. Agora eu vou ser tudo isso que o amor. Agora sim, quem estiver do meu lado, vai ver que eu estou sendo o que Deus quer que eu seja, e as pessoas... E eu vou ver o proveito, eu vou aproveitar, vai ter proveito, vai ter resultado na minha vida. Diferente lá dos primeiros versículos que falam que nada me aproveitaria se não tivesse amor. Agora sim, tem amor, eu posso, vai ter resultado, Deus vai nos abençoar. Meu Deus. Meu Deus. Lição, dentro desse ponto da espontaneidade do amor. O amor constrói pontes, não muros. Ele age com humildade, perdão e serviço. Olha uma ilustração. Como o cimento. Como o cimento. Que uns tijolos. Como o cimento que em uns tijolos diferentes, une tijolos diferentes em uma parede firme. O amor usa pessoas diferentes, une pessoas diferentes em uma comunidade estável. Eu falei hoje de manhã uma ilustração parecida. Como o fermento. O cimento une peças
tijolos diferentes, parecidos, mas diferentes, para construir uma parede, um muro, uma proteção. Quer dizer, a construção coletiva, mas a individualidade também, quando tem o amor, todo mundo fica protegido. É como o fermento que leveda toda a massa, por isso cresce, o amor faz crescer. Nós estamos vendo igrejas crescendo de forma outra, com outros princípios ativos que não são os princípios ativos espirituais. São atraídos pela performance, pela estética, pelo que pode oferecer, principalmente pelos temas que são propostos. Prosperidade. Enquanto lá no capítulo 3 de Mateus fala que João Batista, que se vestia de pano, pele, comia gafanhoto e mel, vivia no deserto e pregava o evangelho, o batismo do arrependimento. Dizia o texto, lá em 1 Mateus 13, que as cidades circunvizinhas da Judéia e outras cidades iam ter com João Batista, lá no deserto, para ouvi-lo sobre o batismo do arrependimento. Hoje, os pastores querem os grandes centros, não querem desertos. Eles fazem isso porque eles querem as pessoas vindo para ouvir as prosperidades que eles pregam. É diferente. Hoje, se eu prego que é arrependimento, dizendo que você é pecador, que Deus é maravilhoso e você é depravado, você não volta para a igreja. E lá as pessoas iam para ouvir João Batista, que pregava sobre arrependimento, mudança de vida. Hoje os pregadores querem pessoas abarrotadas e pregando o que elas querem ouvir. Nos últimos dias, eles vão atrás de mestres, para ouvir o que eles querem ouvir. Presta atenção, eu não quero ser esse cara que engana vocês em nome de Jesus. Eu não quero ser esse lobo vestido de ovelha, para te enganar, para querer teu dinheiro, porque eu não preciso do teu dinheiro. Eu só digo para você, nós precisamos do Deus que quer o nosso coração. É sobre isso, porque o dono dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo, e nós vamos caminhar nessa verdade, porque Deus está presente, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele vai nos guardar. Ele vai nos guardar. Em nome de Jesus. O amor é a única dívida que aumenta quanto mais se paga, porque é verdade, a Bíblia fala, a ninguém deveis nada, exceto, não deve nada para ninguém, mas eu digo para você, você deve amor para o outro, e quanto mais você paga, mais você deve. Então nós somos devedores uns dos outros, até a volta de Jesus. Olha aqui, você é um devedor, ou melhor, você tem um compromisso de amar o teu próximo, para não falar que você é devedor. Porque é o seguinte, enquanto eu tenho compromissos, eu não tenho dívida. Quando eu não cumpro com o compromisso, vira dívida. Então até o dia 30, quando eu tenho que pagar o aluguel para você, é dia 30. Hoje é dia 23. Não venha me cobrar antes. Por quê? Porque é dia 30 que eu pago você. Agora, chegou dia 30, eu não paguei, chega dia 31, aí ele pode me cobrar. Aí vira dívida. Deveria ser um compromisso, amor, mais do que uma dívida. Paulo está falando isso para dizer o seguinte, olha, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo, meus irmãos, eu tenho que terminar. E eu estou no segundo ponto, misericórdia. Finalizando esse segundo ponto, o seguinte, aplicação aqui nas relações familiares, eclesiásticas da igreja, sociais aí fora, a prática do amor cobre falhas, multidão de pecados. Ela sustenta e não busca vantagens. Essas características refletem o caráter de Deus e só podem ser vividas pelo poder do Espírito Santo. O amor cristão é um fruto da regeneração e da santificação progressiva na vida do crente. Meu Deus. Por último, e rápido, a perpetuidade do amor, está aqui, olha o verso 8 a 13, rapidamente. O amor nunca falha, mas havendo profecias,
serão aniquiladas. Olha lá, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Está vendo? Ó? O amor nunca falha, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E é verdade, olha aqui para mim, quando se trata de amor, ele não falha nesse mundo. Mas quando a gente profetiza, a gente vê em parte. Por isso que algumas profecias não dá para entender tudo. Só Deus para dar discernimento para a gente entender as profecias. Porque ainda é pela metade, ainda não que Deus falha nisso. Está aqui, não é tudo, não é completo. Olha aqui, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino. É mais ou menos isso. Na aventura da vida cristã, nós vamos, quanto mais nós obedecemos, mais nos submetemos a Deus, nós mais avançamos nos tornamos maduros. Quer dizer, a gente deixa de fazer o que a gente fazia de errado, começa a fazer as coisas corretas. É uma caminhada de avanço. E aí, ele fala aqui, ó, porque agora, verso 12, vemos como por espelho, enigma, mas então veremos face a face, verdadeiramente. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora verso 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, e estes três, mas o maior destes é o amor. O que vai permanecer do começo ao fim é o amor. Por isso que fala assim, ó, a fé e a esperança cessarão em sua realização plena. O amor, porém, será eterno, pois Deus é amor. Assim como os andaimes, olha aqui para mim, assim como os andaimes são removidos após a conclusão da obra, dons e esperanças serão deixados de lado, mas o amor permanecerá como a própria estrutura. Meu Deus, está vendo? Alguém que construiu a sua casa aqui ou fez uma obra, vai deixar lá as madeiras, o cimento, vai deixar lá a areia no meio da sua casa, os baldes de pintura, os andaimes dentro da sua casa? Não, a escada não, você tira, porque você já construiu. É como a fé e a esperança vai embora, tudo isso vai embora, mas o amor permanece, a estrutura vai permanecer. Estou terminando, irmãos, estou terminando. Olha só que interessante, o céu é um mundo de amor, porque Deus é um Deus de amor. Jonathan Edwards disse isso. O céu é um mundo de amor, porque Deus é amor. Porque se Deus é amor e Ele está no céu, Ele, do céu revela para nós o amor dEle. Mas lá onde Ele está, é um mundo de amor. E o que faz o amor aparecer aqui nesse mundo, é a manifestação da igreja que tem esse Deus governando ela. Então, o único instrumento que Deus vai usar para proclamar o evangelho não são anjos, não serão outros, senão a igreja. O mundo ainda existe, ainda Jesus não voltou, porque a igreja ainda está sendo adornada por amor a Ele e por amor a nós. E é por amor, e por causa de nós, e por meio de nós, Deus vai manifestar esse amor para o mundo. É sobre isso. Porque a revelação vem do alto, de um Deus, de um céu, de um mundo de amor, que quer aparecer nesse mundo de trevas e dizer que existe o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terminando, meus irmãos, a perpetuidade do amor é que Ele vai sobrar, só Ele, é isso que a gente vai levar para o céu. Todo o resto ficou aqui, cumpriu o seu propósito, mas o amor é eterno. Não precisa de profecias, visões, falar em línguas no céu. Lá é um mundo agora de relacionamento, não de ausência de Deus. A ausência de Deus significa inferno. Quem não quer ter relacionamento com Deus aqui, então tem um lugar para eternamente não ter relacionamento com Deus, o inferno. Agora, quem aproveita ter relacionamento aqui na terra, vai continuar tendo relacionamento lá no céu. São coisas diferentes. Terminando, aplicação, viva já agora o que será pleno na eternidade. Uma vida centrada no amor a Deus e ao próximo. O verso 8, dons espirituais cessarão, mas o amor permanecerá. Verso 9 e 10, conhecimento parcial será substituído pela perfeição. Verso 11, maturidade cristã supera a infantilidade espiritual.
Saia do menino, vai para ser homem espiritual, mulher espiritual. Verso 12, a visão limitada será substituída pela plena comunhão com Deus. Verso 13, fé, esperança e amor permanecem, mas o maior deles é o amor. Que Deus os abençoe, amém? Espiritualidade do amor, espontaneidade do amor e perpetuidade do amor. Capítulo 13, está dizendo assim que se você tem dom espiritual e não pratica com amor, ele não se torna legítimo e eficaz, não edifica, é projeção pessoal, é performance, e isso é perigoso para a igreja. Que Deus os abençoe grandemente, amém? Que Deus desperte o dom que há em você, desperte, acorde, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, amém? Que você avance, que você seja uma bênção na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Olha aqui para mim, seja uma bênção no seu trabalho amanhã. Profetize com amor, tenha uma visão de Deus e revele para outros com amor. Não sei, contribua, seja generoso com alguém com amor. Não faça sem amor. Fazer sem amor é fazer sem a presença de Deus. Fazendo com amor, faz na presença de Deus. Tem muita teologia que não se faz na presença de Deus. Alguém diz que teologia verdadeira é aquela que se faz na presença de Deus. É aquela teologia que Deus aprova, que Deus assopra. Que Deus assopra do alto para dizer assim: fale a verdade, pregue a verdade, porque eu estou atrás de você, do teu lado, na tua frente. Eu vou encher a tua boca e você vai falar com autoridade. Ninguém tem medo disso, porque nós tememos a Deus, não tememos a homem algum, a Satanás, a ninguém. Nós tememos aquele que pode matar, destruir, fazer tudo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não fala horrenda coisa é cair na mão do capeta. Fala na mão do Deus vivo. Nós tememos a esse Deus e iremos embora com Ele, amém? Pai bendito, recebe a glória deste culto. Tudo que foi feito aqui é para a glória do Senhor. Pai, nós queremos ir embora com o Senhor, para nós entrarmos na nossa casa com a Tua presença. Nós seremos aqueles que vão abrir a porta para o Senhor entrar, e coisas grandes serão feitas na nossa casa. Alguém será assustado com a presença, alguém vai ver algo diferente nessa pessoa que está entrando com Deus ali dentro. E Pai, que o Senhor dê sinais para os meus irmãos sobre essa presença que abala, uma presença que manda embora a febre, assim como o Senhor, quando entrou na casa de Pedro, a febre foi embora da sogra de Pedro. Por isso, Deus, toda a febre, tudo aquilo que trava, paralisa a vida das famílias dos meus irmãos, Pai. Agora os meus irmãos voltando para casa, eles estão levando Jesus com eles. Aquele que é capaz de curar, libertar, aquele que é capaz de chegar diante do túmulo e chamar: Lázaro, vem para fora. Que Jesus entre na sua casa e chame o nome do seu marido, o nome da sua esposa, o nome do seu filho: vem para fora, acorda espiritualmente e salva. Então, Deus, nós iremos em paz. Cubra as nossas vidas com teu sangue. Dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, Deus. Revista-nos com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calção dos nossos pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.